Olá pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui no NetBeans do comando for. No nosso programa nós vamos fazer o quê? Faça um programa em Java que leia 5 números inteiros e apresente como resultado estes valores elevados ao quadrado. Bom, quando a gente está começando a usar estruturas de repetição, às vezes nós ficamos meio perdidos sobre onde encaixar essa estrutura. Se vocês estiverem com dúvida com relação a isso, o que eu sugiro? Resolvam primeiro o problema para um único número. Eu sei fazer um programa que calcula e eleva um número ao quadrado? Sei, então vamos fazer isso. Vamos declarar o nosso scanner aqui para fazer a leitura. Vamos adicionar o import aqui. Vamos declarar a variável inteira que eu vou chamar de número. E já vou uma outra variável inteira que eu vou chamar de quadrado. E agora vamos fazer a leitura deste dado aqui. Digite um número inteiro. Muito bem. Vamos fazer a leitura, vamos guardar aqui na variável número a conversão do valor lido para inteiro. Muito bem. Agora vamos calcular o quadrado. Como é que eu calculo esse quadrado aqui? O quadrado vai ser igual ao número vezes o próprio número. E por fim vamos mostrar aqui na tela número elevado ao quadrado é igual a... E daqui vamos colocar a variável quadrado. Muito bem. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Rodando, digite o número inteiro, 5. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Só vou melhorar um pouquinho aqui deixar esse espaço aqui e tirar esses 2 pontos daqui. Muito bem, resolvemos o nosso problema, ou pelo menos parte dele. Só que eu quero ler 5 números inteiros e eu quero apresentar o valor de cada um desses 5 números ao quadrado. E aí nós já vimos na aula anterior que basta que a gente adicione um for aqui, um i que começa em 0, um i que é menor que 5, então 0, 1, 2, 3, 4, vai fazer 5 vezes, e mais. E o que eu quero fazer por essas 5 vezes? Eu quero pedir que o usuário digite um número inteiro, quero calcular o quadrado desse número e quero apresentar. Vou tirar essas linhas em branco aqui. E como eu coloquei um abre-chaves lá em cima, tem que ter um fecha-chaves aqui embaixo. Vamos ver se o nosso programa está correto agora. Vamos rodar novamente. Digite um número inteiro. 3. 3 elevado ao quadrado é 9. 8. 8 elevado ao quadrado é 64. 0. 0 elevado ao quadrado é 0. 2. 2 elevado ao quadrado é 4. E 7. 7 elevado ao quadrado, 49. Então percebam que nós digitamos 5 números. O 3, o 8, o 0, o 2 e o 7. E aí ele ficou passando por essa estrutura de repetição aqui, as 5 vezes, para possibilitar que o usuário digitasse, que ele calculasse o valor e apresentasse. Agora, nesse primeiro ponto, basicamente nós estamos revisando aquilo que nós já vimos nos vídeos anteriores. Vamos melhorar um pouquinho esse programa. Altere o programa anterior para que ele, inicialmente, ele pergunte ao usuário quantos números ele quer elevar ao quadrado. Percebam que neste caso, eu estou dizendo que eu quero elevar 5 números ao quadrado, ou seja, eu estou obrigando o usuário do meu programa a sempre elevar 5 números ao quadrado. Mas se ele quiser elevar mais ou se ele quiser elevar menos números ao quadrado, nós podemos alterar isso, deixar isso mais flexível? Podemos. Como? Notem que nós temos aqui dentro do for o limite, ou seja, até quando essa estrutura será repetida. E esse limite ele é definido por um valor constante, o 5.
Bom, se eu quero deixar isto livre para o usuário, eu posso fazer o quê? Eu posso perguntar para o usuário quantos números ele quer elevar ao quadrado e salvar esse dado numa variável. Então eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de n e vou perguntar para o usuário aqui, ó, quantos números você deseja elevar ao quadrado. E vamos fazer a leitura e guardar esse dado aí na variável n. E ao invés de nós colocarmos o 5 aqui, ó, nós vamos colocar a variável n. Então, se o n é 3, ele vai fazer 3 vezes. Se o n é 5, 5 vezes. Se o n é 10, 10 vezes. Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. Quantos números você deseja elevar ao quadrado? Eu só quero 2 agora. Digite um número inteiro. 8, 64. Digite outro número inteiro. 4, 16 e acabou. Porque eu tinha dito para o usuário que eu só queria 2 números inteiros. Vou tirar o ln daqui. Vamos rodar mais uma vez. Agora eu quero elevar 4 números ao quadrado. Vou levar o 5, o 8, o 7 e o 3. Percebam que agora nós elevamos os 4 números ao quadrado. 5, 8, 7 e 3. Ou seja, da forma que nós fizemos aqui, o nosso programa agora ele está mais flexível. Notem que a pergunta que eu faço para o usuário para solicitar quantas vezes ele quer repetir esse for, ela é feita fora do for. Por quê? Porque eu só vou perguntar primeiro, eu só vou perguntar uma vez para ele quantos números você quer digitar, eu não preciso ficar perguntando isto sempre. E o segundo ponto, quando eu entro no for na primeira vez, eu já tenho que saber quanto é esse valor n, eu já tenho que saber quantas vezes eu quero repetir. Por isso que nós fizemos essa pergunta aqui do lado de fora. E notem também que pelo fato dela estar fora, ela foi executada uma única vez. Ó. Vamos voltar aqui. Quantos números deseja elevar ao quadrado? 4. E depois que a gente entra no for, aí sim ele vai perguntando cada um dos números 4 vezes. Digite o primeiro número, digite outro número, digite outro número e digite o quarto número. Dando continuidade. Altere o programa anterior para que inicialmente ele pergunte ao usuário... Ah, não, esse aqui já foi, desculpem. Letra C. Altere o programa anterior para que ele conte quantos números positivos e quantos números negativos foram digitados. Bom, nós já temos um programa que vai ler os 4 números que eleva ao quadrado. Agora eu quero saber quantos números foram positivos ou negativos. Para simplificar aqui, eu vou considerar o 0 como um número positivo. Bom, como é que eu sei se um número é positivo ou negativo? Eu tenho que comparar se ele é maior do que 0 ou se ele é menor do que 0. Nós já vimos nas aulas anteriores que a comparação pode ser feita por meio de um if. Então, if o número digitado for maior ou igual a 0, quer dizer, aqui eu vou pôr um comentário, que ele é um número positivo. Se não, ou seja, se o número for menor que 0, quer dizer que ele é um número negativo. Pois bem, eu quero contar esses números, eu não quero mostrar uma mensagem na tela dizendo esse número é positivo ou este número é negativo. Como que nós podemos fazer isso? Existe uma estrutura que nós chamamos de um contador. Um contador, ele nada mais é do que uma variável, normalmente inteira. Então eu vou criar aqui uma variável, conte positivo, e outra variável, conte negativo. Quando o número digitado for positivo, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o conte positivo ele vai receber mais 1, ou seja, conte positivo mais 1. Bom, mas o que significa esse mais 1? Para eu somar mais 1 em alguma coisa, eu tenho que ter um valor inicial. Por isso que nós vamos dizer aqui ó, que o conte positivo ele começa com 0. Ou seja, na hora que eu comecei a rodar o programa, eu li 0 números positivos. E o conte negativo a mesma coisa, os dois têm zeros. Agora, se na primeira vez eu li um número 8 aqui, 8 é maior do que 0? Sim.
Quer dizer que a contagem de positivos vai ser a contagem de positivos anterior, que na primeira vez é 0, 0 mais 1, 1. Quer dizer que agora eu tenho um número positivo. Se depois eu volto aqui no for, leio um segundo número, 10. 10 é maior do que 0? Sim. A minha contagem de positivos vai ser 1 mais 1, 2. E assim, para cada número positivo que ele lê, ele vai contar quantos números positivos tem. E da mesma forma, nós vamos criar aqui um conte negativo igual a conte negativo mais 1. Quem já é acostumado a programar em C, Java, outras linguagens, sabe que nós podemos fazer dessa forma aqui. Este comando, conte negativo mais mais, ou aqui em cima, conte positivo mais mais, ele faz exatamente a mesma coisa que esta linha aqui de cima, só que é uma sintaxe um pouco mais enxuta. É claro que eu não posso deixar os dois comandos aqui, porque senão ele vai acabar contando duas vezes para cada número. Então eu vou colocar aqui como comentário essa parte de baixo, só para vocês saberem que dá para representar dessa forma. Vamos rodar aqui para alguns números para a gente ver a contagem. Um detalhe. Aqui eu estou contando, mas eu ainda não estou mostrando estes dados. Percebam que no caso do número, nós pedimos para digitar um número dentro do for, calculamos o quadrado e já mostramos o resultado aqui. Por quê? Porque na hora que eu ler o segundo número e eu calcular o quadrado dele, eu vou perder os dados do primeiro, né? A variável da memória, os dados que estão nas variáveis na memória, eles vão sendo substituídos. Por isso que a gente escreve aqui. Agora eu pergunto para vocês, faria sentido nós termos um comando aqui, por exemplo, a quantidade de números positivos, e daí vamos colocar aqui o conte positivo, ou aqui embaixo, quantidade de números negativos. Que aí vai ser o nosso conte negativo. O que vai acontecer nessa situação? Quando eu contei o primeiro, eu já vou mostrar aqui na tela. O primeiro número é positivo. Vamos até rodar para vocês visualizarem bem isso. Vou mandar rodar. Eu quero 3 números. Digite o primeiro número, 9. 9 elevado ao quadrado é 81, quantidade de números positivos, 1. Ok. 7. 7 elevado ao quadrado é 49, quantidade de números positivos, 2. Então percebam que cada vez que eu conto um novo número, eu estou atualizando essa contagem para o usuário. E por fim vou colocar aqui o número 5, quantidade de números positivos, 3. Mas não é isso que o enunciado nos pede, não é isso o que normalmente nós precisamos fazer. Eu só preciso mostrar a quantidade de números, a minha contagem, lá no final. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos tirar estes dois comandos aqui de dentro do for. Percebam que tudo isso aqui está dentro do for. Eu vou contar dentro do for, mas eu só vou apresentar os resultados aqui fora do for. Quantidade de números positivos e a quantidade de números negativos. Opa, fechei demais aqui. E a quantidade de números negativos também. Vamos colocar aqui embaixo. Bom, colocando essas informações aqui fora do for, o que vai acontecer? Ele vai ficar repetindo o for, vai ler os dados várias vezes, vai contar para cada número, mas não vai mostrar. Ele só vai mostrar depois que ele terminar de ler todos os dados. Vamos ver aqui como vai ficar a execução desse programa. Quantos números? Vou colocar 3 de novo. 5, 7 e 8. Agora sim, ele apresentou 5 ao quadrado 25, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, quantidade de números positivos 3, quantidade de números negativos 0. Ele mostrou esse dado uma única vez lá no final. Para a gente finalizar os testes dessa parte, vamos rodar mais uma vez. Vou colocar aqui 4 números. 5, menos 8, 10 e menos 3. Então nós temos
2 números negativos e 2 números positivos. Essa estrutura de contador, pessoal, é uma estrutura que vocês vão usar muito em vários programas diferentes. O que vocês têm que estar atentos aqui? Como é que eu crio um contador? Primeiro, criamos uma variável e atribuímos 0 a ela, ou seja, para dizer que no início da contagem eu ainda não contei ninguém. E depois notem que a estrutura é a variável recebe ela mesma. Por que ela mesma? Porque ela pega o valor antigo da contagem e soma mais 1. Então 0 mais 1, 1. Na segunda vez, 1 mais 1, 2. Na terceira vez, 2 mais 1, 3. E assim por diante. Cada vez que essa linha for executada, eu vou somar 1 ao valor anterior. E como nós vimos que sempre que eu atribuo um novo valor na variável, a gente apaga o valor anterior, então o valor antigo da contagem ele vai ser eliminado. Para finalizar esse exemplo, vamos ver aqui, ó. Altere o programa anterior para que ele some todos os valores digitados. Notem que agora eu não quero contar quantos valores foram digitados, positivos, negativos, nada desse tipo. Eu quero simplesmente somar todos os valores. Qual é o resultado da soma dos valores? Para isso, nós usamos uma estrutura que a gente chama de um acumulador, ou seja, ele vai acumulando os vários valores ali dentro. O acumulador ele é parecido com o contador. Eu vou chamar o nosso acumulador aqui de soma, posso dar o nome que eu quero. Vamos inicializar o soma com 0, ou seja, quer dizer que no começo a soma dos números lidos é 0. E eu vou fazer aqui, ó, não importa o lugar que eu vou colocar dentro do for, vou colocar depois do if, para a gente ir na sequência. O que importa é estar dentro do for. A nossa variável soma recebe ela mesma, certo? De forma semelhante ao contador. Só que agora eu não quero contar mais um, mais um, mais um. Eu quero somar o número que foi digitado. Por isso que no acumulador eu vou usar aqui, ó, a variável que eu quero acumular, ou seja, a variável que está guardando o número que eu quero somar. Neste caso, o número que eu quero somar está aqui na variável número. Na primeira vez, o soma é 0. 0 mais o número vai dar, por exemplo, vamos supor que o usuário digitou 5. 0 mais 5, 5. Na segunda vez, vamos supor que o usuário digitou 8. Eu já tinha o 5 na soma. 5 mais 8, 13. A partir de agora, a minha soma é 13. Na terceira vez, vamos supor que o usuário digitou 2. Eu já tinha o 13 na soma, mais o 2 que ele digitou e guardou no número, a soma vai ser 15. E assim por diante. E da mesma forma que o acumulador, que o contador, desculpem, nós vamos colocar aqui, ó, soma dos números, fora do for, soma, vou botar aqui, até para ficar bem claro, de todos os números, e aí vamos colocar aqui a variável soma. Vamos ver se a execução desse programa aqui está correta. Vamos lá. Quantos números deseja elevar ao quadrado? Vou pôr aqui 5. Um número inteiro, 8. 8 ao quadrado, 64. Outro número, 3. 3 ao quadrado, 9. Outro número, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Outro número, 0. 0 ao quadrado, 0. E outro número inteiro, 1. 1 ao quadrado, 1. Vamos conferir se os resultados estão corretos. Ó. Quantidade de números positivos, 4. Tá certo, porque eu digitei 8, 3, 0 e 1, que são positivos. Quantidade de números negativos, 1. Apenas o menos 2. E a soma, vamos ver. 8 mais 3, 11. 11 mais menos 2 dá 9. 9 mais 0, 9. 9 mais 1, 10. Então a soma tem que dar 10. E é o que está aparecendo aqui. Ou seja, o nosso código está correto. É importante, pessoal, antes de nós finalizarmos esta aula aqui, que vocês entendam 3 pontos dela. Primeiro, como usar o comando for para repetir várias vezes alguns comandos. Segundo, qual é a estrutura de criação de um contador, certo? Que é uma variável que recebe ela mais 1, ou seja, cada vez que executa aquela linha ela soma 1. E qual é a estrutura de um acumulador ou de um somador, que é parecido com o contador, mas o que muda? Ao invés de somar 1 aqui, eu vou somar a variável que eu quero guardar
os resultados ali dentro. E para finalizar, lembrem de que sempre que eu quero apresentar os dados de um contador ou de um acumulador, eu vou fazer isso depois do for. Depois que eu já processei todos os dados, que eu já fiz todas as contas, aí eu tenho o resultado final para apresentar. Assim nós fechamos essa aula aqui sobre o for. Na próxima aula nós vamos ver o comando while, que é uma nova estrutura de repetição. Até mais, pessoal!